Ana Tereza, seu Evangelho. Boa tarde a todos, amigos desencarnados e encarnados aqui presentes. Mais uma vez nos encontramos unidos, em nome do nosso Mestre Jesus, a fim de que possamos agradecer sempre a oportunidade de aqui nos encontrarmos, pois nada é por acaso, e nos fortaleçamos neste momento, pois a partir deste instante nós faremos juntos a reunião desta tarde esplendorosa que nos oferece esta oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre as lições do nosso Mestre querido. Adentrando em O Livro dos Espíritos, questão 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, que entre os homens os laços de família não são mais que o resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Resposta: o homem tem destinação diversa da dos animais. Porque, pois, sempre quer identificá-lo com eles? Nele há outra coisa além da necessidade física, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e aos laços da família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços da família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Meus queridos, a pergunta é muito clara. Se os laços de família não são mais que o resultado dos costumes sociais e não uma lei natural, que devemos pensar disso? Nós observamos que cada ser estagia num momento diferente. Os nossos irmãos animais se encontram nesta condição, estagiando num momento diferente do nosso. E, consequentemente, se há necessidades diferentes, é porque estamos em patamares também diferentes. Isto não quer dizer que as outras criaturas de Deus sejam inferiores a nós. Não. Isso quer dizer que estamos no momento certo, no local certo, com os seres, com as pessoas certas, a fim de evoluirmos. E assim também, numa outra faixa vibratória e evolutiva, os nossos irmãos do outro reino, que merecem todo o nosso respeito, o nosso cuidado, o nosso carinho, pois eles têm dado um show de amizade e de bondade a nós, seres humanos. E a gente se impressiona, e a gente se emociona. Porém, como estamos falando agora do ser humano, nós observamos que os laços sociais são necessários ao progresso individual, com
consequentemente ao progresso coletivo, e os laços de família se estreitam, seja essa família a espiritual, a material ou ambas. Eis porque os laços da família são uma lei natural. Respondem-nos os Espíritos. Deus, nosso Pai querido, quis e quer que aprendamos a nos amar como amigos e como irmãos. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Meus amigos, e a partir de agora, nós que estagiamos, que vivemos no meio de uma família, seja ela material, espiritual ou ambas, nós nos colocamos à reflexão. Porque o amor é a mais sublime manifestação do amor de Deus, isto é, do pensamento do Pai, que deve ser preservado com alegria, com entusiasmo e distribuído com exuberância, graças à sua potencialidade ilimitada. Enxergamos a figura, entre aspas, do nosso Pai como do amor infinito. E nós que vivemos ou já estagiamos a condição de filhos, devemos procurar compreender pai e mãe que nos trouxeram a vida nesta existência, que nos trouxeram em seus braços, em seus corações, para que pudéssemos estar aqui hoje. O amor na família sempre constrói a sociedade no mundo. No entanto, nós vemos que nesta realidade de um mundo de provas e expiação, não são todas as famílias harmoniosas. Vamos desmistificar a família e enxergá-la como é. Algumas famílias, sim, são harmoniosas, outras nem tanto, mas procuram viver da melhor maneira, e outras vivem num campo de batalha dentro da própria casa. E são espíritos nem sempre simpáticos que ali se encontram para inicialmente aprender a se tolerar e depois se amar.
E os vínculos familiares vão falando mais forte conforme evoluímos ou procuramos evoluir. E nós sabemos, nem sempre é fácil a convivência doméstica. Felizes aqueles que encontram dentro do próprio lar espíritos mais ou menos simpáticos. Todavia, não desanimemos, porque juntos há todo um planejamento da espiritualidade, a fim de que, aos poucos, nos conquistemos, nos toleremos e nos amemos mais adiante. É a lei do universo. No âmbito familiar, o amor e a convivência devem estabelecer parâmetros de respeito e de consideração que podem ser vivenciadas através. Poderíamos falar de muitos itens, contudo, devido ao tempo, escolhi os 3 principais, a meu ver. Interessante o que os espíritos nos falam: estabelecer parâmetros de respeito e de consideração, que podem ser vivenciados através dos itens abaixo que eu vou lhes dizer. E vamos pensar por que eles falam respeito e consideração. Porque antes de desenvolvermos o sentimento de amor aos nossos familiares, nós temos que aprender, primeiramente, a nos respeitar e a nos considerar como seres humanos e como família. Porque quem respeita, quem considera a si e a outrem, com o tempo, paulatinamente, aprende a amar. E esse respeito e consideração que podem ser vivenciados através desses itens, vamos lá. E nos dizem os espíritos. Item A, do diálogo positivo entre todos. Daí nós poderíamos nos perguntar: como nós em casa não conversamos? E há casas que são assim mesmo, estranhos morando sob o mesmo teto. Mas se nós não tomarmos a iniciativa de iniciarmos um diálogo e esperarmos de outro, nós estaremos deixando as oportunidades passarem. Porque quando a gente espera do outro, a gente não faz. Então, nós que já conhecemos um pouco da boa nova de Jesus, tomemos a iniciativa de iniciar um diálogo. Nem sempre essa iniciativa será bem sucedida. Outras vezes sim. E vamos, dentro do possível, sem violentar consciências e livre-arbítrio, adentrarmos a uma conversa, um diálogo. Pelo menos as pessoas vão perceber que alguém dentro daquela casa procura fazer algo para melhorar o relacionamento. Item B, a participação nas tarefas dos filhos. E o que é que a gente vê algumas mães e alguns pais fazerem? Terceirizar a educação dos filhos. E isso a gente vê também algumas vezes nas escolas.
E eu lhes digo porque, como professora, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns pais e algumas mães que tentavam terceirizar para a escola a educação que não compete à escola, e sim aos pais. E a gente percebe o quanto é importante não somente alimentar corpos, mas alimentar espíritos. Ofertar-lhes a presença, o diálogo, a participação mesmo nas tarefas escolares, nas tarefas de casa, participar com eles, tirar um pouco o videogame, computador, tablet, celular e vamos brincar com as nossas crianças. Vamos orar com as nossas crianças, para que elas não continuem, algumas, é claro, neste estado de depressão, de automutilação, os nossos jovens, alguns até em casos de suicídio. Por quê? É o vazio interior que impera. A imperar dentro do lar. Às vezes a gente pensa que perde os nossos filhos fora de casa e a gente os perde dentro de casa, ante os nossos olhos. Item C. Filhos auxiliando os pais em suas atividades e necessidades. Sim, dar tarefas aos filhos dentro de casa, por que não? Claro, de acordo com a idade, dentro do que pode, não delegando o estudo, mas uma cooperação em casa, em relação aos pais, aos irmãos, fará com que aquele espírito aprenda a servir desde pequenino, nas suas pequeninas, mas tão marcantes tarefas para a família. Porque não pode um só dentro de casa permanecer sobrecarregado. Esse investimento que nós falamos no relacionamento oferece oportunidade de estreitamento de relações saudáveis e enriquecedoras na família. É claro, é óbvio, se participamos das mesmas atividades, trazendo os nossos filhos conosco, os nossos sobrinhos, às vezes estendendo até mais, um pouco os nossos netos, os nossos primos, há um estreitamento dos laços familiares dentro daquele lar. E aí sim, nós vamos compreender a diferença entre casa e lar. Honrar pai e mãe. Nós sabemos que eles não são seres fortuitos à frente de uma prole. Há compromissos morais, espirituais, pois a providência divina jamais improvisa ou experimenta surpresas inadequadas ao equilíbrio cósmico. Honrar pai e mãe, com toda certeza. Assisti-los nas suas necessidades? É claro que sim. Mas nós temos que ensinar lá atrás os nossos filhos a nos valorizar como pai e como mãe. Eles devem aprender através do exemplo, da atividade em família, que honrar pai e mãe não é apenas se portar de uma maneira educada, mas sim também de uma maneira gentil.
Não honrar apenas com os lábios, mas com o coração, com as atitudes, assistindo-os em suas necessidades. A piedade filial é uma das mais significativas expressões do amor. Amplia-se, então, meus amigos, a área dos sentimentos acrescenta outros deveres, quais os da gratidão e o da ternura. Nós já falamos, claro, o dever da consideração e do respeito. Mas, se nós queremos, ou às vezes nem queremos, mas nós vamos colher aquilo que semeamos nos corações dos nossos filhos. E às vezes alguns pais e algumas mães não entendem porque há filhos tão indiferentes. E se esquecem de que lá atrás também foram tão indiferentes em relação aos filhos. E infelizmente estão colhendo o que semearam. Não justifica a atitude filial deste tipo, mas a lei do retorno, ela é inevitável. Quando se trata de pais adotivos, a espiritualidade nos diz: esse dever é ainda muito maior, porque destituídos da obrigatoriedade que a injunção carnal impõe, quando ocorre a edificação da família, eles possuíram um afeto, um amor extra, grandioso, trazendo o filho alheio para o seu lar, para o seu coração, para a sua convivência. Na situação dos filhos adotivos, ainda maior deve ser a gratidão, o respeito, ao atendê-los em suas necessidades. Não no sentido de cobrança, mas no sentido mesmo de enxergar um amor extra que alguém dedicou a nós nesse patamar, sem, entre aspas, não é? Sem aquela obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo escolhendo o filho alheio sem receio, como diz o Divaldo, para trazê-lo a um lar e ser o seu filho. Porque espiritualmente somos filhos, somos irmãos, somos uma grande família universal. Valorizar a família terrena é louvável, é meritório, mas não fiquemos apenas inseridos dentro desta família. Procuremos estabelecer laços que seguem um pouco mais adiante, a fim de que nossa família se estenda e saia do lar e vá para a comunidade, logo à sociedade. E quando espíritos mais amadurecidos, entenderemos o significado da família universal, que é a verdadeira e indestrutível família, sem demérito nenhum para a família consanguínea. Muito pelo contrário. Algumas famílias são redutos de batalha, onde se encontram almas em tentativas de recomposição e de restabelecimento de vínculos afetivos.
Então vamos enxergar alguns aspectos dentro desta afirmativa. Maior deverá ser o investimento do respeito, da tolerância, da paciência, do amor, do perdão, procurando não ceder às provocações de um ou de outro, nem dos desatinos dos seus membros. Interessante, não é? Uma qualificativa que nos leva a repensar como nós podemos estabelecer o vínculo da paz, ou pelo menos não estabelecer e ampliar os vínculos dos desentendimentos no lar. Será o caso, então, a tentativa de recomeçar-se o amor, pensando sempre, recomeçar o amor, treinar o amor em família, treinar o amor no ambiente de trabalho, com os nossos colegas, com os nossos desafetos, porque amar se aprende amando. E a gente pensa que o amor é um sentimento que nos chega concluído. Não. Ele é um amor, esse amor é um sentimento que deve ser cultivado. Ele não vem pronto para nós. Ele deve ser cultivado, mantido, vivenciado, cuidado em todas as suas etapas. E nós vamos perceber que quando desconsideramos os sentimentos feridos, ou seja, procuramos olhar com outros olhos quem nos feriu e esse ferimento, por que ou para que se instalou em nós, vamos descobrir, sim, ainda que demore um pouco, novas fontes de inspiração para que saibamos amar. Porque amor também é atitude inteligente. E tem um psicólogo que sempre costuma dizer: quer viver bem? Onde você for, leve consigo o coração e leve consigo também o cérebro, para que sejamos mais sábios, para que sejamos mais alegres, pessoas mais felizes, pessoas que não trazem para si tormentos voluntários que são totalmente dispensáveis, e que ampliemos a nossa capacidade de nos sentirmos melhor, de nos fazermos melhor, pois a vida é um conjunto de oportunidades que nos oferece a capacidade de nos elevarmos com Jesus à plenitude do amor. Boa tarde a todos vocês que aqui se encontram e que saiamos daqui todos fortalecidos. Salve Jesus, nosso Mestre amado, porque Ele foi, é e sempre será a luz do mundo. Que assim seja. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai
essas terras morenas, seus lírios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios e luz, que céus se acendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Galaririri, galaririri. Ouve as preces, murmúrios e luz, que os céus se acendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Que linda essa nossa tarde. Agradecemos sempre a Deus, que é o nosso Pai Criador, por todas as oportunidades que Ele está nos dando. O que aprendemos todas as tardes de segunda-feira através do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que cada dia que nós vivemos, nós sempre aprendemos alguma coisa. Vivendo e aprendendo. Nunca sabemos tudo. Eu sei isso, eu sei aquilo, não. A gente deve falar, não sei nada. Quanto mais nós aprendemos, mais a necessidade de aprender. Então, essa tarde maravilhosa, nós temos certeza, vamos sair daqui com toda certeza, que Jesus está conosco. A Virgem Maria está conosco. Então, é só sentir, é só perceber, é só pensar, sentir Jesus presente, e ali Ele está, com todos nós. Que Deus abençoe a todos vocês, o lar de vocês, a família de vocês, a nossa família, o nosso lar, né? E que sejamos todos abençoados, que na próxima segunda-feira possamos estar aqui com as bênçãos de Deus e de Jesus.